Capítulo 51. A sua maneira. Cof, 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 cof. Wei Jin também tossiu violentamente e suas bochechas coraram rapidamente. O rubor espalhou-se das suas bochechas até a parte de trás das orelhas. O que houve? Perguntou Weiró. Não mencione esse assunto novamente, é inaceitável na minha frente, muito menos na frente de estranhos, disse Wei Jin com seriedade. Não se preocupe, ainda tem um pouco de senso de decoro lá fora. Weiró deu uma risadinha. Então se aproximou de Wei Jin e disse em voz baixa. Não contarei a ninguém, o meu segundo irmão tem uma boa figura. Bum! O rosto de Wei Jin ficou completamente vermelho, como um caranguejo peludo cozido. Ao ver suas bochechas coradas, Weiró sorriu sinceramente. Ah, o segundo irmão é bem interessante. Ele é tão tímido, fica tão envergonhado quando a irmã vê o corpo dele. O que será que ele vai fazer quando se casar com a nora? Após rir, Weiró continuou a pergunta. Você não me disse como consegue ler e escrever todos os dias e ainda ter tendões no corpo. Ela não se esqueceu de fazer essa pergunta ao Wei Jin. Existem maneiras de praticar exercícios físicos, respondeu Wei Jin. Então você é realmente muito disciplinada. Mesmo neste pequeno pátio, você não se esqueceu de manter uma boa forma, comentou Weiró. Sou um pouco diferente de você, então não posso relaxar, murmurou Wei Jin. Ele parecia estar falando com Weiró, mas também parecia estar falando consigo mesmo. Wei Qiansheng chorou por um longo tempo no quarto, e Wei Qiancheng e Wei Qianlin vieram sucessivamente consolá-la. Diferente do passado, desta vez Wei Qiansheng chorou por muito tempo e não conseguiu superar. Então, Weiró também chegou. Wei Qiancheng e Wei Qianlin saíram de casa e, ao verem Weiró, ambos fizeram expressões estranhas. Wei Qianlin não conseguia esconder suas emoções, então correu até Weiró e a confrontou. Seu patifo, você tirou o lugar da minha irmã para estudar na casa do Xie. Você fez minha irmã chorar tanto. Weiró parecia calma e perguntou ao Wei Qiancheng sem pressa. Em primeiro lugar, a família Xie me escolheu para estudar com a senhorita Xie desde o começo. Você cometeu um erro. Como isso se tornou minha culpa? Há alguma coisa de errado na sua lógica e estou sendo inexplicavelmente acusada desse crime. Em segundo lugar, por que a minha visita à irmã Qiansheng se transformou em um espetáculo? Ela sofreu muitas injustiças? Não pode continuar estudando na residência do magistrado? Ela está assim há alguns anos. Como alguém que se sente injustiçado pode se tornar injustiçado agora? E antes que você entendesse mal que a pessoa com quem a família Xie concordou em estudar era a irmã Qiansheng, quando você providenciou que eu estudasse na mansão do magistrado, você não disse que a dama da mansão também era muito poderosa? Como é que a irmã Qiansheng está sendo injustiçada? Weiró refutou sem pressa a acusação de Wei Qianlin e olhou para Wei Qianlin com um pequeno sorriso. Ah, vocês todos mentiram para mim. Mentiram quando disseram que tratariam a mim e a irmã Qiansheng com justiça, não é mesmo? Na verdade, vocês nunca nos colocaram juntas em seus corações, não é? É natural que algumas coisas aconteçam comigo, mas é errado quando acontecem com a irmã Qiansheng, não é mesmo? Weiró proferiu palavras tristes, mas havia sempre um leve sorriso no canto do seu moba, e um par de olhos claros brilhavam como tochas, como se pudesse ver tudo o que os irmãos Wei pensavam. Wei Qiansheng e Wei Qianlin ficaram surpresos, principalmente Wei Qiancheng, que se sentia um pouco culpado e não ousava olhar nos olhos de Weiró. Weiró sorriu novamente. Não fique constrangido. Não pedi que você tratasse das duas com justiça, mas sim que não dissesse uma coisa e fizesse outra. Faça o que quiser. Falando nisso, Weiró olhou para Wei Qianlin novamente. E você, não seja tão hipócrita. Um conjunto de padrões para Wei Qiansheng e outro conjunto de padrões para mim? Se você não quer admitir, eu também não vou admitir. Por que usar os seus e os seus padrões? Eu não te devo nada. Wei Qianlin disse. Mesmo que você não tenha responsabilidade nenhuma, o que você está fazendo aqui para ver as piadas dela? Você está intencionalmente deixando ela triste? Tem alguma piada para ler? Ela simplesmente continuou indo para a escola na mansão do magistrado. Será que ir para a escola na mansão do magistrado é uma piada? Você estava rindo de mim secretamente antes? Você e Wei Qiansheng vieram até mim com canetas, tinta, papel e tinteiro. Vocês vieram mesmo para rir de mim? Retrucou Weiró. Você! Wei Qianlin não sabia como refutar Weiró. Seu rostinho corou de repente. Após refletir por um tempo, Wei Qiancheng disse ao Weiró com um tom sério. Huró,
você tem razão. Neste assunto, de fato, fomos tendenciosos. O que Wei Qianlin disse também é muito problemático. Eu cuidarei disso. Acredito que o meu irmão mais velho seja uma pessoa justa e íntegra, e também alguém que cumpre o que promete, disse o Eiró com um sorriso. As palavras justiça e equidade e faça o que diz são como duas facas afiadas que cortam o coração de Wei Qiancheng duas vezes. Wei Qiancheng percebe que, embora sempre digam que tratam as duas irmãs mais novas como iguais, parece que naturalmente escolhem Wan para muitas coisas e sempre acreditam subconscientemente que Wan é melhor do que o Eiró. Sinto muito, foi meu irmão que não se saiu bem o suficiente, pediu Wei Qiancheng. O Eiró não respondeu às palavras de Wei Qiancheng. Ele olhou para o quarto de Wei Qiancheng e disse: Vim aqui hoje para perguntar a Wei Qiancheng o que ela precisa levar para a aula, mas parece que eu não sou muito popular. Tudo bem, vou perguntar ao meu segundo irmão. Wei Qiancheng chamou o Eiró apressadamente. Uró, o irmão também pode te ensinar essas coisas. Não precisa, o meu irmão está muito ocupado, então não vou incomodá-lo. O irmão está livre agora. Por que você não volta com ele? Ele pode te explicar tudo. Wei Qiancheng olhou para o Eiró com esperança. Não é necessário. Acho que o segundo irmão tem mais liberdade do que o primeiro. O Eiró continuou a recusar. Tudo bem, então. Wei Qiancheng não conseguiu mais forçar a barra e pareceu um pouco decepcionado. O Eiró não se importou com o que Wei Qiancheng estava pensando. Virou-se e saiu do jardim Wangme. Antes de sair, ela olhou para o quarto atrás dela. Sabia que Wei Qiancheng estava ouvindo lá dentro. Ela veio hoje devolver o presente que Wei Qiancheng lhe entregou naquele dia. Naquele dia, Wei Qiancheng insistia em que vir até ela e dar-lhe presentes era por seu próprio bem. Mas agora que a situação mudou, eles imediatamente acharam que ela estava ali para se exibir e zombar deles. Embora ela não queira competir com Wei Qiancheng por favores e pelo papel masculino, isso não significa que Wei Qiancheng possa intimidá-la e provocá-la aberta ou secretamente. O que devia ser pago ainda precisa ser pago. 2 dias depois, 2 carruagens, uma grande e uma pequena, estavam estacionadas no portão da mansão do capitão. O Sr. Yun chegou para se despedir de suas 2 filhas. Ao ver o Eiró e o Wei Qiancheng, o Sr. Yun tinha sentimentos misturados. Quando Wei Qiancheng estava prestes a embarcar na carruagem, o Eiró a deteve. Desculpe, irmã Qiancheng, minha mãe disse que a casa do Xie fica longe da mansão do capitão da escola, então a carruagem grande é dada a quem vai para a casa do Xie. Capítulo 52. Isto é o que significa mãe. Ao ouvir isso, Wei Qingyuan congelou, virou a cabeça e olhou para Wei Rou com desconfiança. E Wei Rou esboçou um leve sorriso. Na verdade, para mim, tanto faz qual carruagem eu pegue. Como irmã mais velha, não deveria me preocupar com essas trivialidades com meus irmãos mais novos. Mas acho que o que minha mãe disse é muito razoável, e não posso refutar a opinião dela. Wei Qingyuan olhou para Yun-Shi novamente. Yun-Shi não sabia como falar naquele momento. Foi exatamente isso que ela disse. Mas naquela época todos pensavam que quem ia estudar na casa de Xie era Wan Wan. Não sei se Wan Wan seria injustiçada nessa situação. Se ela soubesse que Wan Wan seria injustiçada, para cuidar do humor de Wan Wan e compensar o dano sofrido, ela definitivamente não teria mencionado a troca da carruagem. Nãe, isso é o que você quer dizer? Perguntou Wei Qingyuan a Yun-Shi. Sim, era isso que eu queria dizer, disse Yun-Shi, embora sentisse certo desconforto, mas não podia negar o que havia dito. Então ela consolou Wei Qingyuan e disse: Wan Wan, a família Xie tem alto status, então não podemos deixar que a família Xie nos menospreze. Deixe sua irmã sentar na carruagem grande. Embora a carruagem ali seja um pouco menor, foi comprada recentemente. Foi especialmente providenciada pela minha mãe. Os olhos de Wei Qingyuan estavam vermelhos. Ela mordeu o lábio inferior e assentiu levemente. A filha sabe. A mãe não precisa se preocupar. A filha entende. Sua voz tremia, levemente, e era óbvio que ela estava se esforçando ao máximo para reprimir sua mágoa e tristeza. A aparente tristeza, mas ainda assim a tentativa de se mostrar forte, fez o coração de Yun-Shi doer por um instante. Wei Rou deu um passo à frente e disse: Mãe, não se preocupe. A irmã Qingyuan é sensata, então não vai chorar por causa da troca de carruagem.
Quando cheguei em casa, ela disse que me daria tudo. Embora eu não tivesse a intenção de pedir as coisas de irmã Tingyuan, já que ela disse isso, significa que ela tem um bom coração. Agora é apenas uma pequena coisa, como me dar a carruagem em que eu costumava andar, não devo ficar triste. Ao ouvir isso, o coração de Yun-shi se apertou, e quando olhou para os olhos claros e límpidos de Wei-ro, de repente se sentiu incomodado. Yun-shi se repentino deu-se conta de que havia alguma coisa errada com os pensamentos dela nesses 2 dias. Embora Wan-wan tivesse sido um pouco injustiçada, não foi algo tão grave assim. Depois de todos esses anos, Wan-wan seguia os padrões da família da senhorita Wei-ro. Mesmo que agora ela se mudasse para uma carruagem menor, seria melhor do que a vida que Roller vivia antes. Pensando dessa forma, se ela continuar falando das queixas de Wan-wan, será irracional. Após refletir sobre o assunto, Yun-shi disse a Wei-ro e Wei Ting-wan: "Muito bem, está ficando tarde. Entrem em suas respectivas carruagens e partam. Principalmente Roller. Hoje é a primeira vez na casa de Xie. Tenha cuidado." "Entendido", respondeu Wei-ro, virando-se rapidamente e entrando na grande carruagem com elegância. Wei Ting-wan hesitou por um momento e, após confirmar que Yun-shi não mudaria de ideia, entrou na carruagem visivelmente menor e mais simples, com a ajuda da criada Kui-he. Ao entrar no carro, Wei Ting-wan começou a soluçar. "Senhorita, pare de chorar, tenha cuidado para não machucar os olhos." Kui-he a consolou apressadamente. "Não quero chorar, mas as lágrimas não param de cair e meu coração está apertado", disse Wei Ting-wan tristemente, e então olhou para a carruagem delapidada. "Nem o direito de andar na carruagem da minha família eu tenho mais. Acho que não vai demorar muito para eu ser expulsa de casa." Kui-he a consolou apressadamente. "Senhorita, não pense muito nisso. É só que você perdeu o interesse em estudar. O mestre, a esposa e os jovens mestres ainda amam a senhora como antes." Por ser filha de Babá Li, Kui-he também compartilha das mesmas opiniões que ela. Todos acreditam que a segunda senhorita é amada pela família e que no futuro terá uma vida melhor do que a da senhorita mais velha. Quem sabe, o irmão mais velho também está sendo muito bom para minha irmã. A minha irmã é mais capaz do que eu e consegue conquistar a simpatia do Sr. Wan e da família Xie, mas eu não sou nada. Mas a patroa já irritou a senhorita mais velha, e a senhorita mais velha a contradisse repetidas vezes, e o senso de culpa e compensação da patroa para com ela está certo de ser aniquilado por esta última. Continuou Kui-he. "Não precisa mais me consolar, eu sei em que situação eu me encontro. Diferentemente de antes, após vivenciar esse episódio com o chá de longo, Wei Ting-wan tornou-se muito mais pessimista e não eram mais a Babá Li e Kui-he que conseguiam convencê-la com algumas palavras. Neste momento, Wei-ro está na carruagem. Quando saía, levava muitas coisas em sacolas grandes e pequenas, que ela chamava de 4 tesouros do escritório, para sua família. Na verdade, existem vários livros contábeis misturados no meio. Ela pode aproveitar o tempo no trajeto de ida e volta da escola para ler os livros contábeis por um tempo, assim não ficará muito entediada. Ao chegar na casa de Xie, Wei-ro foi levada para a escola que Xie havia montado em sua residência. A mansão de Xie era muito mais espaçosa e magnífica do que a de Xiaowei. Após entrarem, a babá as acompanhou por todo o caminho, e Wei-ro quase desmaiou. Quando chegamos ao local, havia 2 tabelas dentro e o espaço era bastante amplo. Wang Sai-wei e Xie Yang já estavam aqui. A tabela vazia à esquerda está reservada para Wei-ro. Novas penas, tintas, papéis e tinteiros foram colocados sobre ela. Sem dúvida, a família Xie as havia preparado para ela, provavelmente porque ela podia sentir falta ou se esquecer de trazê-los. Wei-ro olhou para os objetos sobre a mesa. Todos eram de Sibaú da Sei e iguais aos que estavam diante de Xie Yang. Após Wei-ro se sentar, Wang Sai-wei se apresentou aos dois. Apesar de não possuir uma aparência excepcional, Wang Sai-wei tinha apenas uma personalidade e um pouco de espiritualidade, mas o seu rosto transmitia uma sensação de conforto, tranquilidade e serenidade típica de mulheres intelectualizadas. Em seguida,
Wang Saivé pediu a Xie Yang e Wei Rou que se apresentassem. Após a apresentação, ela não começou a dar aulas imediatamente, mas levou alguns livros para que os dois escolhessem. Entre eles, encontram-se livros como Nua Jé, Nua Sun e Nua Long-U, bem como livros como o Livro das Canções, o Livro das Mutações, a Primavera e a Arte da Guerra de Sun Tsui. Após estudarem por um tempo, Wei Rou e Xie Yang escolheram uma. Wei Rou escolheu o Livro das Mutações. Ouvi dizer que o Livro das Mutações é fácil de ler e pode prever o futuro. Não sei se é verdade. Xie Yang escolheu a Arte da Guerra de Sun Tsui. Que bom! A família da senhorita Xie é ainda mais feroz que ela. Ao ver a escolha entre os dois, Wang Saivé assentiu com um sorriso. Eu sei como ensinar vocês. Por favor, sentem-se primeiro. Capítulo 53. As mudas crescem. Inesperadamente, Wang Kaiwei não criticou a escolha de Wei Rou e Xie Ying, mas pediu que se sentassem e começou a dar-lhes sermões. Wei Rou inicialmente não tinha esperança de prestar atenção à aula, mas o ensino de Wang Kaiwei não era tão entediante quanto ela imaginava. Ela contava alusões e histórias vívidas por trás do texto, além de fazer ajustes apropriados a partir do próprio texto, expandindo e relacionando-o. Xie Ying, que antes estava apática, também parecia ter sido atingida por sangue de galinha, olhando fixamente com os dois olhos, ouvindo com muita atenção. Principalmente ao ouvir Wang Kaiwei falar sobre guerras em larga escala na história, Wei Rou sentiu que Xie Ying estava prestes a se levantar e lutar com os outros. De manhã, os dois ensinam juntos. À tarde, Wang Kaiwei organizou para que cada um aprendesse uma habilidade diferente. Queimar incenso e chá, fazer arranjos florais e pendurar quadros são as 4 artes mais populares atualmente, e toda dama deveria aprender pelo menos uma delas. Wang Kaiwei pediu a Wei Rou que aprendesse a fazer e queimar incenso, e a Xie Ying que aprendesse a pendurar quadros. Xie Ying não ficou satisfeita com o plano de Wang Kaiwei. Por sua vez, Wei Rou não sabia que estava muito satisfeita com o conteúdo do curso que Wang Kaiwei havia escolhido para ela. Após um dia, Wei Rou se sentiu muito bem, muito mais interessante do que ela esperava. Durante esse período, o Sr. Wang também falou sobre algumas regras. Comparada com a explicação rígida da Sra. Li, a explicação do Sr. Wang é como uma chuva de primavera, que umedece as coisas, sendo mais fácil de aceitar. Após alguns dias assim, houve novos progressos no sul da cidade. Wei Rou teve que pedir licença ao Sr. Wang para tratar dos assuntos daquela região. Após 15 dias de cultivo das mudas, as mudas no campo experimental ao sul da cidade ficaram verdes. Durante esse período, a babá Zhang informava Wei Rou sobre a situação das mudas a cada 2 dias. Ao ver o crescimento vigoroso das mudas, a senhora Zhang, que inicialmente se mostrara relutante, tornou-se mais ativa. A princípio, ela estava relutante porque achava que Wei Rou estava brincando, mas quando viu as mudas crescendo viçosas e viçosas, a mamãe Zhang de repente percebeu que aquela jovem do interior realmente tinha talento para a jardinagem. Senhorita, acredito que podemos começar a plantar as mudas de arroz nos próximos 2 dias, mas a senhora precisa ir ver o local antes de tomar uma decisão. A enfermeira Zhang não se atreve a tomar uma decisão por conta própria agora, então precisa pedir instruções a Wei Rou. Vá e relate essa situação à sua mãe, disse Wei Rou. Apesar das mudas apenas terem vingado e o arroz ainda não ter sido oficialmente colhido, isso já é suficiente para demonstrar que o solo salino-alcalino, que ela melhorou, já é capaz de cultivar arroz normalmente. Wei Rou precisa relatar esse resultado ao Wei Minting, mas ela não pode ir diretamente até o Wei Minting, então só pode relatar primeiro ao Wan. A enfermeira Zhang imediatamente fez o mesmo e correu para o Jardim Canguan para dar a boa nova.
Quando a babá Zhang se reportou a Wan, Wei Qianchan também estava no jardim Kanguan, conversando com Wan. Ao ouvir as palavras de Zhang Neném, o rosto de Wan expressou uma agradável surpresa. Sério? Sério mesmo? É verdade, o velho escravo tem estado olhando para elas há um mês. As mudas estão crescendo muito bem, estão viçosas e viçosas. O velho escravo não está exagerando nem um pouco. As mudas crescem melhor do que as que plantamos na montanha Mantou ao norte da cidade. Que ótimo! Vou mandar alguém avisar o mestre imediatamente, disse Wan rapidamente. Wan chamou apressadamente o guarda Jingru e explicou-lhe a situação. Ao ver a expressão animada de Wan, a expressão de Wei Qianchan mudou involuntariamente. Não esperava que minha irmã realmente tivesse sucesso. É realmente ótimo. Se isso realmente acontecer, será de grande ajuda para seu pai e para toda a mansão do capitão. Wan não percebeu a expressão abatida da filha porque estava absorto na emoção. Então ela disse para babá Zhang: Mamãe Zhang, vá chamar a Huer. Zhang Mama disse apressadamente: Senhora, além de pedir que o velho escravo relatasse o ocorrido à senhora, a jovem também pediu que o velho escravo consultasse a senhora para obter instruções. Ela irá para o sul da cidade. Se as mudas crescerem adequadamente, serão separadas para o transplante. É isso mesmo! O momento do plantio das mudas é muito importante e não pode ser adiado. Então não vão atrasá-la nos negócios. É isso mesmo! No entanto, mostre ao mestre como as mudas cresceram. Se as mudas foram plantadas, não está claro se vieram do terreno baldio ao sul da cidade ou se foram transportadas de outros lugares. Então, o que a senhora acha que deve ser feito em relação a esse assunto? Peça ao Wei Huo que espere até que o pai dela responda. Se tiver tempo, deixe que ele vá dar uma olhada. O ideal é levar o Conda Xian com ele. Se não houver tempo, deixe que o Wei Huo siga o plano original. Vamos elaborar um plano para o transplante das mudas. Muito bem. Então o velho escravo primeiro prestará contas à senhora mais velha. Bem, vamos. Nesse assunto, Wan respeita muito a decisão de Wei Huo. Depois de um tempo, a babá Zhang voltou, trazendo de volta a mensagem de Wei Huo. A senhorita disse que irá primeiro ao sul da cidade, para ver como estão as mudas. Se houver alguma notícia do mestre, pode pedir que ele vá direto para o sul da cidade. Faça só como Wei Huo quer. Com o consentimento de Wan, a enfermeira Zhang voltou para cumprir a ordem de Wei Huo. Acompanhada pela babá Zhang, Wei Huo deixou a cidade em uma carruagem. Wei Huo ficou muito satisfeita ao ver os excelentes campos de mudas. A Gui e Xiaoba, que eram os responsáveis pelo cultivo, também pareciam extremamente felizes. Se as mudas crescerem bem, significa que pode haver uma boa colheita. Essa é uma boa notícia para o condado de Xingshan, que tem sofrido com colheitas sucessivas. Senhorita, o que vamos fazer agora? Queremos cultivar mudas? Perguntou a Gui. Espera um minuto. Vamos ver se meu pai quer vir aqui para ver. Agora você vai recuperar o terreno baldio ao lado. Se isso for feito, a recuperação de outros terrenos baldios entrará na pauta em breve. Confessou Wei Huo. Bom, a Gui e Xiaoba estavam cheios de energia e agiram imediatamente. Wei Huo foi verificar novamente nas proximidades. Após alguma hora, Wei Huo viu um grande grupo de pessoas vindo em sua direção. Ao longe, Wei Huo avistou Wen Minting, que cavalgava à frente. Ainda não havia retirado a armadura, então devia ter corrido imediatamente ao receber a notícia, sem tempo de trocar de roupas. Em seguida, viu também Xian Xian e Chulan, que vieram com Wei Minting. O Conda Xian beneficiaria vantajosamente se Wei Huo pudesse prever que o sucesso da recuperação de áreas degradadas representa também uma conquista política para o Conda Xian, e ele certamente levaria isso a sério. Mas Chulan superou suas expectativas. Ao ver sua figura, Wei Huo franziu levemente a testa,
resistindo instintivamente a qualquer contato com aquela pessoa. Pouco depois, o grande exército chegou diante de Wei Ho e os outros. Wei Ho deu as boas-vindas a Zhang Nanei, a Gui e Xiaoba. Wei Ho inclinou-se levemente e fez uma saudação militar. Encontrei meu mestre, encontrei-me Senhor Xiang. Quanto a Chulan, ele não revelou sua identidade ao mundo exterior, então não é de admirar que Wei Ho não o tenha saudado. Não precisa ser tão formal, disse Wei Minting com a voz não conseguia esconder a emoção. Quando chegou, avistou à distância o campo de mudas frondoso e vibrante ao lado de Wei Ho. O verde exuberante contrasta fortemente com a terra árida ao redor. Outras pessoas que acompanhavam Wei Minting também observavam de perto o campo de mudas de Wei Ho. O capítulo 54 foi unanimemente elogiado. Após algumas observações, os rostos de todos se iluminaram de alegria, até mesmo Chulan, que sempre fora indiferente, não foi exceção. Qian Shijian elogiou com entusiasmo. O mestre Wei realmente criou uma boa filha. Ele plantou colheitas nesta terra árido. Dessa forma, a área de terra cultivada no condado de Xingsan aumentará consideravelmente. É realmente uma solução. Atendeu às necessidades urgentes do povo do condado de Xingsan. Lu Yuhong, que veio com Chulan, elogiou o vocal sem rodeios. Não é incrível? Não há nenhum mato por perto e dá para cultivar plantações aqui. E vi que as mudas cresceram mais rápido do que em Xingsan, o resto do condado é ainda melhor. Wei Minting ouviu os elogios de todos, olhou para a filha impecavelmente vestida à sua frente e sentiu alegria e orgulho. É vergonhoso dizer que minha filhinha conquistou todas essas habilidades com seu próprio esforço. Como pai não posso fazer nada, falhei em ensiná-la alguma coisa. O elogio à sua filha é sincero. Wei Minting não é humilde, mas sente-se realmente envergonhado ao dizer que é um bom professor. Qian Shijian disse: Lord Wei, não seja humilde. O senhor está se esforçando pela segurança do povo do condado de Xingsan. Agora, Ling Ai também está arriscando a vida pelo povo do condado de Xingsan, vindo para o sul da cidade para desbravar o terreno baldio. Pai e filha compartilham o mesmo amor pelo povo. Nesse momento, Chulan falou e perguntou a Wei Hua. Tenho uma pergunta para a senhorita Wei Hua. Senhor, por favor, me diga. Wei Hua não se esquivou. Acho que ainda há mudas crescendo neste campo, mas o arroz comum já deveria estar espigando nesta época. Vocês ainda estão na fase de muda. Não é tarde demais? Perguntou Chulan. Neste momento, todos estavam imersos na alegria do plantio bem-sucedido de mudas na área recuperada do solo, e por um instante se esqueceram deste ponto crucial. Quando Chulan falou, Wei Minting e Qian Shijian olharam para Wei Hua e os olhos também estavam cheios de preocupação e confusão diante da questão. Wei Hua respondeu: Jovem mestre, não se preocupe. As sementes que plantei neste campo de mudas são sementes de arroz novas trazidas da província de Huzhou. Elas são ligeiramente diferentes das sementes de arroz comuns. São semeadas em junho e julho do calendário lunar. O ciclo dura cerca de 160 dias e a colheita só ocorrerá em novembro. Ao ouvir isso, as 3 pessoas à frente de Wei Hua mostraram novamente expressões de surpresa. Seja Qian Shijian, um funcionário de alto escalão, Chulan, da família real, ou Wei Minting, um adido militar, todos sabem claramente que plantar arroz em épocas diferentes numa área de terra arável limitada equivale a distribuir o arroz artificialmente. Isso expande a área cultivada. Mas por enquanto, eles ainda não viram o arroz maduro e não se atrevem a acreditar facilmente nas palavras de Wei Hua. Chulan disse: Quando o arroz que a senhora Wei Hua tentou plantar aqui amadurecer e eu tiver certeza de que a senhora Wei Hua pode ajudar o condado de Xingsan a aumentar a área cultivável e a produção de grãos, levarei o assunto ao tribunal. Ao ouvir isso, Qian Shijian ficou um pouco animado, pois se a notícia fosse divulgada, a maior parte do crédito pertenceria à família Wei.
Mas ele, o magistrado do condado, também teria uma parte. A reação de Wei Minting foi algo discreta, sem muita alegria, mas era possível perceber que estava ansioso por este assunto. Wei Hua não estava nada feliz. Se outra pessoa lhe tivesse dito essas coisas hoje, ela estaria de melhor humor, mas Qiu Lan, ela realmente não queria ter nada a ver com ele. Qian Shijian perguntou então instruções a Qiu Lan. Jovem mestre, você acha que este terreno baldio ao sul da cidade pode ser entregue ao escritório do governo e à mansão de capitão da escola para um desenvolvimento de larga escala? Qiu Lan tinha uma ordem. Ele só queria que eles soubessem dessa viagem, nem mesmo os seus familiares. Por isso, Qian Shijian mudou de nome imediatamente. O plantio experimental da senhora Wei Hua foi bem sucedido e Qian Shijian precisa encontrar uma forma de expandir a escala, seja por conquistas políticas pessoais ou pela sobrevivência do povo. Qiu Lan respondeu: o condado de Xingsan está sob jurisdição do condado de Qian Shijian. A forma de desenvolver o terreno baldio pode ser decidida pelo condado de Qian Shijian. Não há necessidade de me pedir instruções. Qian Shijian, com licença, eu sei. Então Qian Shijian perguntou a Wei Minting, Wei Hua e a sua filha. Mestre Wei, senhorita Wei Hua, vocês estão dispostos a arrendar todas as terras áridas ao sul da cidade? Wei Minting não respondeu imediatamente, mas olhou para Wei Hua. A questão da recuperação do terreno baldio ao sul da cidade foi proposta pela filha, e foi ela quem dedicou tempo e energia a isso. Se a área de recuperação de terra for expandida no futuro, é imprescindível que a filha, que se dedicou tanto, tenha a responsabilidade, portanto, o poder de decisão deve ser concedido a ela. Wei Hua respondeu: Pai, minha filha acha que o terreno baldio ao sul da cidade é muito grande. Se toda a área for recuperada pela Wei Fu da nossa escola, inevitavelmente ficará um pouco debilitada. Por que não doamos o terreno baldio à população para que ela o cultive? Muitas pessoas na cidade perderam seus meios de subsistência, especialmente os pescadores que não puderam pescar devido à rebelião dos piratas japoneses. Se lhes dermos um pouco de terra e os ensinarmos a melhorar a agricultura, eles certamente se esforçarão para isso. Wei Minting ficou profundamente comovido e virou-se para o magistrado Ken, perguntando: Magistrado Ken, o que minha filha disse é verdade. Uma área tão grande e desolada não pode ser recuperada só com o poder do governo do condado e da mansão do capitão da escola. É melhor deixá-la para o povo, que eles tenham terra para cultivar e grãos para colher. Qian Shijian disse: Não é que eu não queira distribuir para as pessoas, mas os piratas japoneses estão à solta e esta região ao sul da cidade não é um lugar seguro. Embora a montanha Wangmue isole os lados sul e este do condado de Xingsan, é difícil garantir que não haja japoneses do outro lado da montanha. Se muitas pessoas forem permitidas a entrar e sair livremente ao sul da cidade, isso pode trazer muitos perigos ocultos. Isso é de fato um problema, e é por isso que a babá de Wei Hua e o governo solicitaram a recuperação do terreno baldio ao sul da cidade, mas o pedido foi recusado. Não é uma tarefa difícil, disse Qiu Lan de repente. Todos olharam para Qiu Lan e Wei Hua também olhou para ele. O olhar de Qiu Lan era profundo. Recentemente, a corte imperial enviará mais tropas ao condado de Xingsan. Nessa ocasião, estabeleceremos defesas no Monte Wangmue e nos importantes postos de controle ao sul da cidade, para que o sul da cidade esteja seguro e as pessoas possam cultivar aqui com confiança. Ao ouvirem as palavras de Qiu Lan, Shijian e Mei Minting tiveram expressões diferentes. É bom que a corte imperial esteja disposta a enviar mais tropas para cá, mas simplesmente não sabem se a família Wei, que está em desvantagem na luta contra os japoneses, e o condado de Qian Shijian, que não conseguiu alimentar o povo do condado de Xingsan, serão punidos. Então Qiu Lan olhou para Wei Hua. A senhorita Wei Hua quer que as pessoas recuperem este terreno baldio. Então você estaria disposta a dar a elas o método para melhorar a área? Wei Hua respondeu afirmativamente, sem hesitar.
Não é um absurdo distribuir terras degradadas para as pessoas e deixá-las irem para o sul da cidade, mas sem ensiná-las a melhorá-las? Você quer que elas venham para o sul da cidade para contemplar a paisagem atônitas? Chulan exibiu uma expressão satisfeita. Após a expansão, a necessidade de mão de obra e recursos materiais inevitavelmente aumentará. Para ajudar a senhora Wei Hua a recuperar melhor o terreno baldio, eu enviarei algumas pessoas para auxiliá-la. A senhora Wei Hua pode fazer isso livremente. Obrigada pela sua gentileza, filho, mas eu sou diferente de você, então devo evitar suspeitas. Capítulo 55. Hu-er é realmente sensato. A senhorita Wei não precisa se preocupar com isso. Se eu quiser enviar alguém para ajudar a senhorita Wei, naturalmente enviarei uma babá para entregá-la a ela. Ela não deixará a senhorita Wei lidar comigo ou com outros homens, explicou Chulan. Ao perceber que homens e mulheres são diferentes, essa desculpa não dissuadiu Chulan. Wei Huo olhou para Wei Minting, na esperança de que ela a ajudasse a recusar. Wei Minting parece ter recebido o sinal de socorro de Wei Huo, virou a cabeça e olhou para Chulan, dizendo: amar o povo é uma bênção para o povo, mas minha filha não tem experiência em enviar um grande contingente de pessoal, então que ela vá com calma. Chulan interrompeu: Mestre Wei, não precisa se estender muito. A senhorita Wei é a pessoa mais qualificada para melhorar as terras devastadas ao sul do condado de Xingsan. Se ela disser não, ninguém poderá afirmar o contrário. Wei Minting não teve outra escolha a não ser dizer: já que é um ato de bondade do filho, vocês devem aceitar Hu-er. O filho tem um coração bondoso, então espero que o povo do condado de Xingsan tenha o que comer. Então prefiro ser obediente a ser respeitoso. Wei Huo não teve outra escolha. Após conversar com Wei Minting, Qian Tizeng e Chulan e outros, Wei Huo ordenou a Agui e Xiaoba que recolhessem as mudas e se preparassem para transplantá-las. Na produção de mudas, a semeadura é relativamente densa. No transplante de mudas de arroz, para garantir que cada planta receba plenamente a luz e os nutrientes do solo, o espaçamento entre as mudas será maior. Portanto, devem haver muitas mudas cultivadas no campo de mudas de 2 acres para plantar o arrozal de 2 acres. Pai, algumas mudas morreram nos arrozais que plantamos na Montanha Mantão este ano? Perguntou Wei Huo a Wei Minting. A família Wei e outras famílias no condado de Xingsan cultivam arroz precoce, que já passou há muito tempo do período de transplante e o crescimento anormal, e neste momento as plantas já estão mais altas que uma criança. Mas Wei Huo ouviu dizer que, devido ao clima, o arroz de muitas famílias no condado de Xingsan não cresceu bem, e algumas delas morreram. Sua mãe mencionou isso comigo. Durante a curta estadia de Wei Minting em casa, Yun não incomodou com assuntos triviais do dia a dia, mas muita plantação de arroz da família morreu. Isso estava relacionado à colheita de outono da família, e Yun não ousou esconder isso de Wei Minting, por isso o informou logo. Disse para preparar logo para replantar. Para as mudas extras que crescerão aqui daqui a um tempo, por favor, peça ao meu pai que encontre alguém para enviar à Montanha Mantão ao norte da cidade para repor as partes que morreram, disse Wei Huo. Wei Minting ficou atônito por um momento e disse alegremente: Hu-er é atenciosa. Não consigo deixar de sentir que a minha filha é delicada e atenciosa com a família. Wei Huo pensou que se enviasse as mudas para o norte da cidade mais tarde, poderia dar uma passadinha na montanha Shaoyang. Quanto às mudas, se não forem destinadas aos campos da família Wei, só podem ser distribuídas a outros. Não há tempo de plantar em outros terrenos baldios antes que sejam recuperados. Ela desconhece a situação das casas dos outros. De qualquer forma, são mudas que plantaram com tanto esforço, e é sempre uma pena jogá-las fora. Após plantar todas as mudas, Wei Huo ordenou a Agui e Xiaoba que arassem a terra novamente e a preparassem para transplantá-las. E Wei Huo voltou primeiro, e algumas das mudas que seriam enviadas para a Montanha Mantão do campo de Weiji a norte da cidade voltaram com Wei Huo. No caminho de volta, Wei Huo deitou-se em frente à janela da carruagem e observava a paisagem ao longo do trajeto. Xiu Mei apertou o ombro e a panturrilha de Wei Huo. Moça, devemos escolher algumas pessoas de confiança e dar o método para melhorar a terra para que ninguém mais saiba? Perguntou Xiu Mei. Não,
Posso divulgar diretamente esse método, que é mais eficiente. E se o aprendiz morrer de fome depois de ensinar? Isso não é Moje-Kassan. Os moradores de Moje-Kassan têm um bom relacionamento com nós. A senhora os ensinou a não se preocupar com nada. Eles não estão familiarizados com as pessoas aqui e têm medo de que algumas fezes de rato se misturem à comida. Não se preocupem, eles aprenderam, mas apenas a superfície. Não aprenderam a lógica subjacente, então não conseguirão realmente ensinar os discípulos a morrerem de fome sob o comando do mestre. Além disso, as habilidades da senhorita Ni e as minhas não serão problema para isso. O Wei Huo prefere guardar algumas habilidades para si, a fim de ganhar dinheiro para viver, mas outras podem ser compartilhadas para ajudar pessoas inocentes que estão sofrendo. Por exemplo, esse método de melhoria de terra não é muito útil para eu manter, e não existem terras áridas por toda parte que precisem ser melhoradas por mim, e é improvável que eu ganhe muito dinheiro dependendo desse método. Além disso, ela não ensina a outros os métodos de recuperação de terras baldias, porque os métodos de recuperação variam conforme o tipo de terra e cada terreno árido precisa de um método específico de empobrecimento, resultando em métodos de melhoria diferentes. Mesmo que seja toda uma área salino e alcalina, o método de neutralização e melhoria não é fixo. A quantidade que será usada e a forma de aplicação são específicas. Ela compartilhou apenas o método de melhoria do terreno baldio desta área. Se alguém usar em outro lugar, não funcionará. Em breve, as notícias sobre o que acontecia ao sul da cidade chegaram aos ouvidos de Um. Ele ficou muito emocionado ao ouvi-las. Melhorei a terra e consegui cultivar os cultivos com sucesso. Além disso, consegui sementes de arroz para plantar depois. Não só recebi elogios dos adultos, mas também estou pensando na produtividade dos terraços agrícolas em casa. Tudo o que o Wei Huo fez entrou no coração de Um. Ela elogiou o Wei Huo várias vezes e cada elogio piorava um pouco mais o humor de Wei Qingwan. Um não percebeu a mudança de humor de Wei Qingwan, recebeu a notícia e rapidamente providenciou que pessoas fossem à montanha Mantão para replantar as mudas que o Wei Huo havia levado de volta. Quando o Wei Huo chegou à mansão Wei, a família a recebeu na porta. Moça, você trabalhou muito esses dias. O rosto de estava irradiante de alegria. Não voltarei à mansão por enquanto. Levarei estas mudas direto para a montanha Mantão. Você já providenciou a mão de obra para o transplante? Perguntou o Wei Huo. Sem demonstrar qualquer emoção, era apenas uma questão rotineira. Está tudo combinado. Parti para a montanha Mantão há 15 minutos. Só poderei começar a plantar as mudas de arroz quando elas chegarem, respondeu Yun. Que bom. Vou acompanhar e observar o crescimento das cultivares na montanha Mantão, disse o Wei Huo. Tudo bem, mas o Wei Huo ainda precisa prestar atenção ao seu corpo e não se cansar muito, disse o Wei Huo preocupada. Sim. O Wei Huo não continuou a fofocar com Yun, e imediatamente após obter sua aprovação, pediu ao tio Liu, que estava dirigindo, que fossem até a montanha Mantão ao norte da cidade. Ao confrontar o Wei Huo disse que contemplaria o crescimento Mantão, mas na verdade, justificadamente, queria contemplar a montanha Shaoyang. Os verdadeiros pensamentos de Wei Huo são desconhecidos da família de Yun. Ela só pensa que a filha é muito sensata e atenciosa com a família. Usou mudas extras para compensar as colheitas perdidas em casa e foi pessoalmente aos terraços agrícolas da família para verificar a situação. Ficou muito comovida. Apesar de haver alguns pequenos conflitos na família, minha filha ainda é muito experiente nos negócios da família. Wei Huo pensou que era uma pena jogar fora. Plante onde tiver tempo. Aproveite para usar isso como desculpa para dar uma olhada na minha propriedade. O capítulo 56 foi de grande ajuda. A carruagem de Wei Huo seguiu todo o caminho para o norte, e quando chegou perto da montanha Mantu, ao norte da cidade, os mordomos locais já haviam recebido ordens de Yun e estavam à espera desde cedo. Após Wei Huo pedir ao gerente que providenciasse para que os trabalhadores de longo prazo replantassem as mudas na área vaga, ele se desculpou para dar uma volta e saiu acompanhado por Xiu Mei. Ao longo do caminho, Wei Huo descobriu que os arrozais da região não estavam se desenvolvendo bem e que ainda havia grandes áreas devastadas. A situação em alguns arrozais é mais grave do que a da família Wei. Isso não é um bom sinal. Se essa situação continuar, a colheita de outono deste ano será preocupante.
A babá havia lhe escrito anteriormente sobre a situação alimentar no condado de Xingsan este ano, mas agora que ela viu com os próprios olhos, percebeu que a situação era pior do que imaginava. Wei Huo trouxe Xiu Mei para a montanha Xiaoyang. A maior parte das colinas originalmente áridas foram plantadas com batata doce, com folhas verdes por todo o solo e o crescimento é gratificante. Até hoje, ainda colho algumas folhas de videira todos os dias e as vendo no mercado. O preço de 2 centavos é muito acessível para a maioria das pessoas, sejam elas ricas ou comuns, todas podem comprá-lo. Portanto, um carro por dia não é suficiente para vender. Embora o preço de 2 centavos não seja alto, ainda pode ser lucrativo. Para frutas e verduras comuns, Wei Huo costuma obter pequenos lucros, mas as vende rapidamente, enquanto que para produtos de luxo, destinados à classe alta, ela tende a cobrar preços altos. Wei Huo escolheu aleatoriamente um pedaço de terra, cavou um cantinho e verificou o crescimento das batatas doces ali. As batatas doces ainda não atingiram o tamanho ideal, estão um pouco pequenas, do tamanho de um dedo mindinho, bem longe do tamanho padrão para a colheita. No entanto, o crescimento está bom e não há sinais de pragas ou doenças. As sementes da variedade Wei Huo Space são todas de excelente qualidade, com ótima resistência a doenças e pragas, seca e alagamento. Além disso, apresentam um crescimento relativamente rápido em comparação com outras variedades semelhantes. Estima-se que em um mês, todas as batatas doces estarão totalmente cultivadas. Nesse momento, elas podem ser vendidas uma após a outra e algumas são armazenadas no depósito. E o restante, o Wei Huo pretende usar para fazer batata doce desidratada para conservação, e parte dessa batata doce desidratada será vendida em lojas de frutas em conserva. Durante a viagem para o Festival do Barco do Dragão, Wei Huo aproveitou a oportunidade para inspecionar várias lojas de frutas em conserva, e finalmente escolheu uma, planejando cooperar com a outra parte para vender batata doce desidratada e chips de batata doce na outra loja. Dessa forma, Wei Huo evita o risco de abrir uma loja separada para vendas e, ao mesmo tempo, aumenta suas vendas graças ao fluxo de clientes já existente na loja de frutas em conserva. Wei Huo permaneceu na montanha Xiaoyang até o anoitecer e, em seguida, retornou à montanha Mantu, de Wei. O trabalho de transplante das mudas está chegando ao fim. Wei Huo deu uma olhada casual, entrou na carruagem e voltou. Quando Wei Huo retornou à mansão Wei, já era passada a hora do jantar habitual na mansão Wei. Wei Huo chegou tarde em casa e a família Wei não havia preparado o jantar. Eles esperaram até que Wei Huo voltasse para que Yun avisasse a cozinha para que preparassem os pratos. Após o jantar, enquanto tomavam chá juntos, Yun perguntou a Wei Huo os detalhes do dia. Wei Huo fez um trabalho incrível no terreno baldio ao sul da cidade. Minha mãe realmente não esperava que Wei Huo conseguisse se desenvolver e cultivar com sucesso. Minha mãe subestimou Wei Huo antes. Sim, respondeu Wei Huo em voz baixa. Wei Huo, sua decisão de plantar as mudas da montanha Mantu também é um grande favor para a família. Este ano, as mudas em todos os campos morreram em diferentes graus. Nossa família é relativamente bem e quase a metade delas morreu. Antes do outono, já podemos prever a situação de produção de alimentos deste ano. As pessoas da cidade estão preocupadas, e as esposas das famílias que eu conheço não conseguem deixar de se preocupar com essa situação. A propriedade central não tem sido colhida ano após ano, e até algumas famílias bem estabelecidas no condado de Xingsan podem não ser capazes de suportá-la. Os membros dessa família numerosa estão esperando a refeição, e se quiserem comprar comida todos os dias, não sabem quanto isso vai custar. Além disso, se todos estiverem em falta de comida, o preço dos alimentos inevitavelmente subirá, e mesmo que você queira comprar comida por conta própria, ficará muito difícil. Wei Huo tomou um gole de chá, mas não respondeu.
O que ela estava pensando agora era que, se soubesse que as mudas de todos estavam mortas, deveria ter vendido secretamente as mudas extras e conseguiria um bom dinheiro com elas. O que aconteceu hoje ao sul da cidade, Wei Huo contará a Wen Yang em detalhes. As mudas estão crescendo bem, tanto o pai quanto o mestre Qian concordam, e também há um rapaz da capital que quer ajudar e enviará alguém amanhã. Vossa Excelência deseja ajudar? Perguntou Yun surpreendida. Wei Qiangwan também levantou a cabeça para olhar para Wei Huo. Naquela cidade, o único que pode ser chamado de homem nobre pela família Wei é o jovem de Qintu que ele viu de relance na rua. Embora a identidade do nobre não tenha sido totalmente revelada, a família Wei já estimou 7 ou 8 pontos com base nas notícias vindas da capital. Bem, ele parece estar muito preocupado com o sofrimento das pessoas e com o seu sustento. Wei Huo estava muito irritada com o tio Lan e nem queria falar sobre assuntos relacionados a ele. Wei Huo falou calmamente, mas os corações daqueles que a ouviam estavam agitados. Vossa Excelência não terá mais dúvidas quanto a isso, terá feito o melhor que puder, disse Yun imediatamente a Wei Huo. Eu me esforcei ao máximo na agricultura, mas o tio Lan não quis ver. Yun disse com certa emoção. Pensei que Yuan e a senhora Qian ofenderiam o nobre depois do encontro que tiveram no templo Fafahá, mas agora que parece que ele não se importou com o ocorrido, pelo contrário, seu caso no sul da cidade chamou a atenção do nobre. Ao ouvir isso, Yun se fez Wei Qiangwan, que estava ao seu lado com a cabeça ligeiramente baixa, estremecer. Essas palavras foram como um tapa na cara dela. Ao ser comparada posteriormente com Wei Huo, Wei Qiangwan sentiu-se humilhada. Wei Huo não deu muita atenção ao que Yun disse. Aquele nobre não lhe custava nada e ela desejava que pudesse ficar bem longe dali. Wei Rilin franziu os lábios e olhou para Wei Huo várias vezes. Não importava como ele a olhasse, não acreditava que Wei Huo pudesse ter uma carreira assim. Por que Wei Huo seria capaz de fazer algo que nem a irmã Wan não conseguiu? A irmã Wan é muito melhor que ela. Depois do jantar, Wei Qiangwan sentiu vontade de mascar cera. Ela deixou o jardim Kazangyun com o semblante triste e solitário. Quando Wei Rilin a viu, correu atrás dela e perguntou: O que aconteceu, Wan? Está bem? Eu sou inútil? Perguntou Wei Qiangwan sampingando. Por que Wei Qiangwan pergunta isso? Não sou tão boa quanto minha irmã, que consegue fazer um bom trabalho, trazer méritos para a família Wei e fazer com que a família Wei seja favorecida pelos nobres. Sou realmente inútil. Wei Qingshan mordeu o lábio, seus olhos brilhando com lágrimas. Wan, por que você teve essa ideia? Eu simplesmente sinto que não sou tão boa quanto minha irmã em todos os aspectos e com certeza você não vai gostar de mim. Após Wei Qingshan terminar de falar, ela pensou que Wei Chen a consolaria, mas, inesperadamente, Wei Chen parou, franziu a testa e olhou para ela solenemente. Irmão! Wei Qingshan olhou para Wei Chen com desconfiança. Wan, devemos ficar felizes se Huan for excelente e não devemos pensar que a excelência de outra pessoa nos fará perder prestígio ou antipatia. Somos membros da família. Mesmo os bons e os maus são membros da família. Somos membros da família. Como podemos comparar tudo? Disse Wei Chen solenemente. Wei Qingshan ficou atônita por um momento e, de repente, percebeu que havia deixado escapar algumas palavras. Irmão, não é isso que eu quis dizer. Eu estou naturalmente feliz por minha irmã ser excelente. Só percebi que preciso me esforçar mais depois que ela se tornou tão boa. Caso contrário, meus irmãos e irmãs serão todos tão bons e eu ficarei para trás. Também quero fazer o meu melhor para minha família. Fiz a minha parte, explicou Wei Qingshan. Não tem problema se você pensa assim. A expressão de Wei Chen suavizou e ele acrescentou: Só não se pressione demais, nem muito menos pense que a excelência de Huan vai te afetar. Ela é excelente, só queremos ficar felizes por ela, e não precisamos pensar nisso. Bem, eu sei, respondeu Wei Qingshan suavemente. Ao ver isso, Wei Chen não disse muito, pensando que Wan tinha sido apenas um lapso de língua.
Ela sempre fora muito gentil e amável, então não teria realmente nenhuma opinião sobre Hwyer. Após trocarem algumas palavras, os dois se separaram. Assim que retornou ao jardim Wanmei, Wei Qingshan se jogou na cama e chorou até não aguentar mais, e era inútil deixar que Cui He a consolasse. Quando fui estudar na casa do Sr. She, era minha irmã que tinha o privilégio de ser acolhida pelo Sr. Wang, e era ela quem conseguia melhorar o terreno baldio e plantar mudas. Comparada com minha irmã, eu não sou tão boa quanto ela. Cedo ou tarde serei abandonada pelos meus pais. Senhorita, não pense assim. Se você se partir de tanto chorar, então quem está tão feliz não é a senhora mais velha. Você não pode desistir de si mesma. Também estou preocupada. Eu temia que Wei Qingshan ficasse devastada. Uma vez que Wei Qingshan caísse em desgraça, sua vida como criada pessoal também se tornaria difícil. Então o que eu posso fazer se não desistir de mim mesma? Não posso culpar os outros, não sou filha dos meus pais, não tenho nenhum parentesco sanguíneo com eles e será apenas uma questão de tempo até ser rejeitada. Quanto mais Wei Qingshan pensava nisso, mais triste ficava, e quanto mais pensava nisso, mais desesperançado se tornava o seu futuro. Senhorita, Wei Qingshan não sabia como consolar Wei Qingshan por um momento, e murmurou: seria ótimo se a minha mãe estivesse aqui, talvez ela pudesse lhe dar alguns conselhos, senhorita. Mas a mamãe não pode voltar agora, murmurou Wei Qingshan. Se a mamãe estivesse aqui, com certeza a ajudaria. É pena que, devido ao que aconteceu da última vez, a mamãe foi enviada para Jianza como castigo. Senhorita, por que você não aproveita a oportunidade para pedir clemência à senhora? A senhora vai ouvi-la se falar, disse Wei Qingshan novamente. Eu tentarei da próxima vez, respondeu Wei Qingshan em voz baixa. O condado de Shanxi era muito eficiente na administração dos assuntos. Após retornar para casa, ele publicou um comunicado público e enviou seus subordinados para divulgá-lo. Bastava que qualquer pessoa que não possuísse terras, sejam agricultores ou pescadores, se dirigisse ao governo para se cadastrar. O governo distribuiria as terras improdutivas ao sul da cidade a todos de forma ordenada e ensinaria a todos como melhorar e cultivar aquelas terras. Assim que a notícia foi divulgada, uma longa fila se formou no portão do escritório do governo do condado. Pouco tempo depois, a aprovação oficial foi finalmente obtida, e as pessoas que tinham o direito de cultivar a terra comemoraram. Por um tempo, todo o condado se encheu da alegria do povo pobre. Ao presenciar uma ocasião tão grandiosa, Lu Qiuhong, que estava na casa de Shao distante, não conseguiu conter a emoção. Foi uma ótima ideia da senhorita Wei. Veja só esses pessoais deslocados, sem terra, sem abrigo e sem comida. Eles estão tão motivados. Deixa eles vir. Se você se esforça, precisa ser mais atenciosa do que as pessoas que contrata. Chulan olhava fixamente para a rua, sem comentar. Mas, pela expressão, Lu Qiuhong conseguia perceber que Chulan aprovava a situação. Irmão Chu, diga-me, no condado de Xinsan, você está mais interessado no chefe de Sibaozai ou na senhorita Wei? A curiosidade inexplicável de Lu Qiuhong ressurgiu. Irmão Yu, você é muito curioso. Sou assim desde criança e não é a primeira vez que o irmão Chu me conhece, murmurou Lu Qiuhong. Embora os produtos vendidos por Sibaozai sejam bons e os métodos astutos, tudo visa o lucro. Já o trabalho da senhorita Wei de recuperação de terras improdutivas e plantio de lavouras é pelo bem do povo. Comparando os dois, há uma grande diferença. Mas estou curiosa para conhecer ambos. Não é nada muito sério, o objetivo da minha viagem é lutar contra os japoneses. O povo do condado de Xinsan realmente está em situação miserável. Há piratas japoneses vindo de fora e eles estão enfrentando uma situação tão difícil aqui dentro. Espero que o método da senhorita Wei possa ser útil e realmente produzir alimentos. Também espero que os reforços da corte imperial cheguem em breve. Quando os reforços chegarem, os generais comandantes precisam ser competentes. Se Wei Mintin não conseguir resultados dessa vez, perderá sua posição de tenente-coronel de 6ª categoria, mesmo que tenha uma filha que possa ajudar o povo. De fato, para ser general, ainda precisa saber vencer batalhas. Mas acho que o Wei Mintin parece ter alguma habilidade. Caso contrário, não teria defendido por tanto tempo com tantas tropas. E eu também vim ao condado de Xinsan e observei com atenção.
A força militar no condado é realmente lamentavelmente pequena, disse Lu Keohong com emoção. Após 2 dias ocupados, Wei Ran foi à casa de Xie para estudar com Xia Ying. Após chegar à academia Xie, Wei Ran sentou-se no seu lugar. O Sr. Wang ainda não chegou e Xia Ying está organizando sua foto de cavalo de guerra. Ao ver Wei Ran, Xia Ying, que não demonstrava muita curiosidade por ela, de repente a olhou com olhos curiosos. Você realmente cultivou plantações no terreno baldio ao sul da cidade? A melhoria das terras degradadas ao sul da cidade para cultivar plantações é o assunto mais discutido e que mais preocupa no condado de Xinsan nos últimos 2 dias. Xia Ying tem dificuldade em saber ao certo. Sim? Wei Ran assentiu com a cabeça. Então você é incrível! Obrigado pelo elogio. Raramente elogie as pessoas. Você é a primeira pessoa da mesma idade que eu elogio, Xia Ying enfatizou. Então me sinto honrado. Não é que você seja uma honra, é que você é realmente boa. Você é muito melhor do que aquelas mulheres que eu conheço que só sabem sentir inveja e competir pela beleza. Quando eu encontro essas pessoas, elas estão sempre tagarelando e eu acho isso irritante. Não gosto de pessoas assim, acho elas muito chatas, mas agora vejo que você é muito diferente delas. Wei Ran não conseguiu conter o riso. Xia Ying havia sido indiferente a ela desde que começaram a estudar juntas e raramente conversava com ela. Não esperava que Xia Ying a admirasse por suas conquistas no deserto ao sul da cidade. Isso pode ser considerado um ganho inesperado. Investigando, percebo que a anfitriã repetidamente falou com Wei Yilin e Wei Qingshan sobre aquelas irmãs e irmãs que são míopes. A vez que Wei Yilin se desculpou e a vez que ela correu para Wei Meiyuan para confrontar Wei Yilin. Isso é uma forma de se livrar das pessoas. Dedução 1. Dano à imagem. Dedução 2. A sensação de que a protagonista está ensinando as irmãs mais jovens sinceramente. Ao verem uma mensagem dizendo que a protagonista está doente, a família Wei não a leva a sério, mas ela quer ensinar seus irmãos mais jovens. Não consigo resolver isso. Deixe-me dizer, admiro aqueles que servem ao país e ao povo. Sempre admirei aqueles heróis que lutam no campo de batalha. Quando criança, meu avô me contava histórias de heróis. Naquela época, eu sonhava em ser como eles. Seria ótimo se eu pudesse ir para o campo de batalha no futuro. Xie Ying começou a conversar com Wei Ran sobre seus ideais. Seguindo o que Xie Ying disse com pesar e desamparo. É uma pena que eu seja uma menina. Só depois de crescer percebi que há muitas coisas que as meninas não podem fazer, muito menos ir para o campo de batalha. Cada porta tem um monte de regras. Wei Ran soltou uma risada puxi. Esta família da senhorita Xie é realmente interessante. Ela é bem diferente das garotas de boudoir comuns. Do que você tá rindo? Perguntou Xie Ying. Não tô rindo, tô surpresa. Concordo com você. Se eu quiser cultivar a terra ao sul da cidade, preciso da permissão dos meus pais, senão não posso sair facilmente. Mesmo que os meus pais concordem, preciso sair toda vez que quiser. Contratar uma babá em casa é uma ótima ideia. Mas você ainda fez um ótimo trabalho. Ouvi da minha mãe que depois que você tiver sucesso nessa mudança, poderá ajudar as pessoas da cidade e fazer com que mais pessoas tenham o que comer. O mérito é o mesmo dos soldados que guardam a fronteira e defendem o país. Xie Ying admira muito uma pessoa assim. Se quiser, você também pode participar, sugeriu Wei Ran. Posso fazer isso também? Perguntou Xie Ying desconfiada. É claro, ainda há muito espaço aberto no sul da cidade para cultivar coisas. Mas as terras desabitadas ao sul da cidade não são cultivadas principalmente por agricultores sem terra? A maior parte das terras baldias no sul da cidade foi entregue a agricultores sem terra e pescadores desempregados, mas como seus custos de cultivo eram muito limitados, eles receberam locais com terreno melhor, perto de estradas oficiais ou fontes de água, ou locais com terreno relativamente plano. E locais com terreno mais acidentado não foram alocados. É possível cultivar plantas em locais com terreno complexo? Sim, mas não é adequado para o plantio de culturas como arroz, porque o custo de mão de obra e manutenção é muito alto. Podemos cultivar bambu, fungos, diversas frutas e vegetais e até plantas medicinais.
Wei Rou olhou para Xie Ying, que ouvia atentamente, e uma ideia já havia se formado em sua mente. Wei Rou continuou dizendo a Xie Ying: se você realmente está interessada, podemos nos associar. Associação? Xie Ying olhou com curiosidade para Wei Rou. Você não é boa na agricultura, e embora eu seja boa nessas coisas, tenho liberdade e tempo limitados na família Wei, e há poucas pessoas sob o meu comando. Se cooperarmos, podemos aprender com os pontos fortes um do outro e compensar nossas fraquezas. O dinheiro que ganharmos será baseado na proporção de esforço de cada um. Embora eu não goste de cultivar plantas, achei muito interessante o que você disse. Xie Ying demonstrou grande interesse. Xie Ying cresceu mimada pelos avós e pelos pais. Ela não tem falta de dinheiro para gastar durante a semana, mas está cheia de curiosidade sobre como ganhar dinheiro por conta própria. Principalmente agora que ela tem uma visão diferente sobre plantio. Então, o que você acha que devemos cultivar? Vocês podem plantar algumas plantas medicinais. Por causa da guerra, o consumo de plantas medicinais está muito alto. O preço das plantas medicinais na cidade sempre foi alto. Depois que plantarmos as plantas e vendê-las, podemos ganhar dinheiro. Se o exército precisar, podemos fornecê-las a preço de custo para garantir que não falte nenhum medicamento essencial para salvar vidas. Que ótimo! Você pode ganhar dinheiro e ajudar os soldados. Xie Ying ficou ainda mais interessada e ansiosa por experimentar. Se você concordar, não só terá que conversar com o governo do condado, mas também enviar pessoas para trabalhar nos campos. Há muitas coisas para se ocupar. É isso que você quer dizer? Eu não estou brincando. Eu, Xie Ying, vou aumentar isso se eu quiser. Espera só, vou falar com a minha mãe daqui a pouco. Se ela discordar, eu vou escrever uma carta e contar para o meu avô. Xie Ying respondeu com um tom autoritário. Xie Ying está falando sério. Além disso, tenho outra condição. Quando cooperarmos para fazer essas coisas, você precisa manter segredo para mim. Não pode contar para ninguém de fora, e nem para ninguém da minha família. Por quê? Eu não falo de estranhos, por que não falar dos seus próprios familiares? Perguntou Xie Ying intrigada. E se minha irmã mais nova quiser participar depois que os meus familiares souberem? Não, eu não gosto dela. Ela é muito problemática, parece que cai com qualquer vento, e sempre me olha com um olhar muito frágil. Antes eu simplesmente a ignorava, e ela se sentia injustiçada como se eu tivesse agredida. Xie Ying recusou categoricamente. Mas quando alguém descobre e minha família me dá uma ordem, é difícil eu recusar. É melhor manter segredo. É bom manter segredo. É um mistério. Quando eu falar com a minha mãe mais tarde, eu vou dizer para ela guardar segredo. Certo. Primeiro você obtém o consentimento da sua família e depois discutimos como prosseguir. Cooperar com Xie Ying traz muitas vantagens para Wei Rou. Primeiro, o temperamento de Xie Ying combina perfeitamente com seus desejos. Segundo, Xie Ying tem experiência e habilidades e atende aos requisitos para ser sua parceira. O ponto mais importante é que ela pode evitar a família Wei. Antes do desenvolvimento de áreas degradadas no sul da cidade, requer aprovação oficial. Ela precisa entrar em contato com o governo por meio da família Wei. Agora ela pode usar Xie Ying para recuperar um pedaço de terra, contornando a família Wei e ainda pode aumentar uma parte extra de sua renda. Xie Ying é preguiçosa. Quando se depara com algo que quer fazer, não gosta de procrastinar. Durante o intervalo do almoço, foi até a senhorita Xie para expressar seus pensamentos. A senhorita Xie acha isso ótimo. Todos viram as conquistas da senhorita Wei. Para ela, é benéfico e inofensivo seguir os passos da senhorita Wei e fazer algo significativo. E esse assunto não é grande coisa para a família Xie. Ela não precisa nem pegar dinheiro da família Xie, basta usar uma parte do seu próprio dote para comprar o presente para a própria filha. Ao ver que a senhorita Xie concordou, Xie Ying ficou muito feliz. Obrigada, mãe! Xie Ying abraçou a senhorita Xie e deu um beijo em sua bochecha. Seu macaquinho, sua mãe te disse que se você quer fazer isso, tem que fazer como a senhorita Wei e alcançar alguns objetivos. Não desista no meio do caminho. Insistiu a senhorita Xie. A senhorita Xie não se importa com Inzinha, apenas espera que a sua filha desenvolva bons hábitos. Mãe, não se preocupe. Quando que eu fugi de casa? Eu detesto essa atitude de fugir de casa. Você também disse que não fugiu. No ano passado, na capital, eu te levei para um passeio de barco para ver flores. Quando chegou a hora de ir embora, você mentiu dizendo que estava com dor de barriga e se recusou a ir. Então, isso não é diferente. Tá bom,
Dessa vez, escolho confiar em você. Além disso, seu irmão vai vir ao condado de Xingsan em uns dias e você pode pedir ajuda a ele se precisar de alguma coisa, disse a senhorita Xie com um sorriso. Irmão, o que ele está fazendo aqui? Ele não está se preparando para o exame imperial? Não deveria estar muito ocupado para deixar a aula na academia na capital? Perguntou Xie. Minha mãe não tem muita certeza sobre esse assunto. De qualquer forma, seu avô e seu pai concordaram, e você deve ter algo a fazer antes de vir para cá. Tudo bem. Independentemente disso, irei primeiro falar com o Wei Qinghu e dizer-lhe que minha mãe concordou em criar um campo de medicina, e quero fazê-lo imediatamente. Xie Ying voltou correndo para a escola, encontrou Wei Huo e contou-lhe a novidade. Wei Qinghu, minha mãe já concordou, quando podemos começar? Posso fazer isso imediatamente. Wei Huo gosta desse estilo de fazer as coisas sem demora. Então me diga logo o que vamos fazer agora, como organizar o trabalho, o que precisamos comprar e de quantas pessoas precisamos. Xie Ying sentou-se ao lado de Wei Huo. Wei Huo pegou uma caneta e um papel e, enquanto explicava a Xie Ying, anotou os pontos principais no papel. Xie Ying ouviu com muita atenção, apontando tudo o que não entendia, com um olhar sério e estudioso. Após terminar o trabalho, pegou o documento escrito por Wei Huo, pediu emprestado à senhora Xie e começou a trabalhar oficialmente com altíssima eficiência. Shulan também era eficiente na administração dos assuntos. Após apenas 2 dias, enviou uma babá na mansão de Xiao Wei para discutir com Wei Huo sobre a região sul da cidade. Por esse motivo, Wei Huo pediu licença ao Sr. Wan e ficou em casa para tratar de diversos assuntos. O Sr. Wan não se opôs a isso arbitrariamente e disse ao Wei Huo que o que ela estava fazendo agora também fazia parte do aprendizado. Ao ver a babá enviada por Shulan, Yan ficou surpresa e intuiu que a origem da outra pessoa não era nem um pouco diferente da sua própria babá. Além disso, seu marido a relembrou na noite anterior que o nobre tinha um status incomum, então foi aconselhada a ter cuidado. Ao saber que o sobrenome da outra pessoa era Shu, a senhora Yan já sabia de uma coisa ou outra. Pessoas da família real, mesmo aquelas pertencentes à família do príncipe desfavorecido, não podiam se dar ao luxo de ofender. O Sr. Yan conduziu respeitosamente a babá enviada por Shulan até o jardim Tinsong Wan, e em seguida disse algumas palavras a Wei Huo antes de partir, para não atrasar a conversa de negócios entre Wei Huo e a babá. O velho escravo conheceu a senhorita Wei. Ma Mantin saudou Wei Huo com respeito, mas sua postura permaneceu inabalável e parecia muito majestosa. Wei Huo sabia que a maioria das freiras enviadas por Shulan vinham do palácio, por isso eram diferentes das freiras comuns. Embora a casa do Duque Chongyi seja uma casa de conde, mesmo em seu apogeu não se comparava às regras do palácio, muito menos há muito tempo tinha caído em decadência. Não precisa ser tão formal, disse Wei Huo. O mestre Ni te enviou aqui para me ajudar. Por favor, não se preocupe muito com as outras regras. Apenas transmita as minhas instruções e deixe que as pessoas abaixo concluam a tarefa corretamente. Senhorita Wei, não se preocupe. O jovem mestre já explicou tudo ao velho escravo. Eu devo fazer o meu melhor para ajudar a senhorita Wei. Se houver algo que a senhorita Wei precise que eu faça, desde que esteja relacionado à recuperação da terra baldia ao sul da cidade, pode dar as ordens ao velho escravo, e ele providenciará pessoas para realizar o trabalho. Embora a Mamantin tenha regras muito rígidas, não demonstra nenhuma arrogância em relação a Wei Huo. Nem critica seus defeitos, ela sabe exatamente qual é o seu propósito ali. Certamente encontrará falhas em suas regras. A enfermeira Tin estava conversando com Wei Huo quando Wei Qingwan entrou repentinamente no jardim Tinsong Wan. Irmã! Wei Qingwan aproximou-se de Wei Huo e a chamou docemente. Os olhos de Wei Huo arregalaram e avaliaram Wei Qingwan de cima a baixo. Tal visita ao Palácio dos Três Tesouros sem motivo aparente, depois do incidente do Shaolong da família Xie, fez com que Wei Qingwan nunca mais viesse a ouvir Song Wan. Que vento hoje é esse que a trouxe aqui? Irmã, trouxe uns bolinhos de osmanthus francês. Wei Qingwan segurava uma caixa de doces requintada e, ao abri-la, estava lá sua especialidade, bolinhos de osmanthus francês. Espere um minuto, falarei com você depois que terminar de falar com a Mamantin.
Wei Hua não sabia que música Wei Qingwan estava cantando e não queria conversar mais com ela, porque temia que depois de algumas frases, Wei Qingwan dissesse algo que ela não gostasse e que não conseguiria suportar na frente das pessoas. Wei Qingwan acenou levemente com a cabeça, mas não saiu, apenas esperou ao lado. Nesse momento, a babá Tin falou e olhou para Wei Qingwan. Esta é a segunda senhorita daqui, certo? Ao ver a mamã Tin olhando para si mesma, Wei Qingwan pareceu tímida, baixou ligeiramente a cabeça e respondeu suavemente. Sim. Quem diria que a mãe Qin diria imediatamente: segunda senhorita, por favor, afaste-se. Tenho assuntos a tratar com a senhorita mais velha e é inconveniente que estranhos ouçam. Wei Qingwan ficou surpresa por um momento e, em seguida, rapidamente mudou de assunto. Bem, então é realmente um momento de azar para eu vir, então vou esperar minha irmã primeiro. A segunda senhorita não veio por acaso. Eu deveria ter sabido da minha visita à mansão do coronel hoje. Não sei por que a segunda senhorita não veio antes ou depois. Ela escolheu vir neste momento. A mãe Qin falou de maneira indiferente, sem tato. O que a mãe Qin disse era exatamente o que Wei Hua pensava. O comportamento de Wei Qingwan hoje é realmente estranho. Por causa do status especial de Shulan, ele enviou uma mãe para acompanhá-lo. As pessoas da família deveriam estar atentas. Até mesmo Yingju Yuan já deve ter recebido a notícia. É impossível que Wei Qingwan não saiba. Wei Qingwan sabia disso muito bem, mas escolheu encontrar-se com Wei Hua naquele momento. Se dissesse que não tinha outras intenções, Wei Hua não acreditaria. Mas se ela tivesse outros pensamentos, seria um pouco estúpido demais. A enfermeira Qin é alguém próxima de Shulan, mas no fim das contas, ela é apenas uma babá. Será que ela pensa que se comportar melhor na frente dela, Shulan dirá algo gentil quando ela voltar? Ela é uma babá ou uma casamenteira? Isso faria sentido se houvesse 3 tias e 6 esposas na aldeia, mas a babá Qin é uma babá do palácio. As enfermeiras reais se comportam muito bem. Como puderam fazer coisas tão inexplicáveis? Wei Hua lembra-se de que Wei Qingwan no livro original é bonita e frágil, mas não é tola. Será que o fato de ter perdido o papel de coadjuvante ou de não ter se apaixonado por Shulan conforme o planejado a levou à loucura? Já ouvi dizer que o amor segue as pessoas, mas nunca ouvi dizer que não se apaixonar também pode cegá-las. Ouvindo as palavras da babá Qin, o rosto de Wei Qingwan empaleceu e explicou apressadamente. Não fique brava, mamãe. Eu não queria ouvir a conversa da minha irmã. Eu não sabia que a conversa da babá e minha irmã não deveria ser ouvida por estranhos. Eu só estava preocupada com a recepção da minha irmã, então trouxe alguns doces que eu mesma fiz para dar uma olhada. Desculpe minha franqueza. A senhora mais velha é cunhada da segunda moça, e a segunda moça me disse, a mim, uma pessoa estranha, que estava preocupada que a senhora mais velha não a tratasse bem. O que ela queria dizer aos outros? A enfermeira Qin é de fato uma pessoa do palácio, com pensamentos refinados, e consegue reconhecer as palavras ocultas nas falas de Wei Qingwan assim que as ouve. Wei Qingwan ficou imediatamente envergonhada e indignada, e explicou apressadamente. Não fique brava, mamãe. Eu não queria ouvir a conversa da minha irmã. Eu não sabia que a conversa da babá e minha irmã não deveria ser ouvida por estranhos. Eu só estava preocupada com a recepção da minha irmã, então trouxe alguns doces que eu mesma fiz para dar uma olhada. Tin Jiana disse. Como dama, você ainda precisa ter cuidado com suas palavras e ser cautelosa em suas palavras e ações diante de estranhos. Se a segunda senhorita comete esses erros com frequência, então esta velha serva acha que a segunda senhorita precisa ler mais livros e aprender algumas regras. O rosto de Wei Qingwan ficou verde e pálido com o que a mãe Tin disse, mas ela não conseguiu refutar. Ela só conseguiu baixar a cabeça e se despediu de Wei Hua, constrangida em dizer: então não incomodarei minha irmã e minha mãe. Após colocar o bolo de osmantos com aroma doce na mesa, Wei Qingwan saiu às pressas. Após a saída de Wei Qingwan, Wei Hua continuou explicando o trabalho em Shennan para a babá Tin.
A carga de trabalho era pesada e envolvia muitas pessoas. Para não perder as instruções de Wei-ho, pediu-lhe especificamente caneta e papel para anotá-las. Por enquanto é só isso. A agricultura não pode ser generalizada, ela precisa ser adaptada às condições e ao momento locais. Os procedimentos subsequentes mudarão de tempos em tempos de acordo com o clima e as condições do campo, disse Wei-ho. Entendo, eu também cresci em uma família de agricultores. De agora em diante, se a senhora mais velha tiver alguma ordem, basta entrar em contato comigo a qualquer momento. Se o desenvolvimento da zona sul da cidade enfrentar problemas ou dificuldades, informarei a senhora mais velha o mais rápido possível, respondeu a senhora Tin. Então trabalhe duro, mamãe. Embora Wei-ho não gostasse da participação de Chu-lan nesse assunto, ela ainda aprovou a atitude da babá que ele enviou. Após se despedir da mãe Tin, Wei-ho foi para o jardim Kanjun. Ao entrar pela porta, ela viu Wei Qingwan lá, de cabeça baixa, conversando com Yun-shi. Ao ver Wei-ho entrar pela porta, Wei Qingwan ergueu a cabeça e olhou para ela com ressentimento nos olhos. O senhor Yun tinha um sorriso no rosto. Se ele está aqui? Como foi? Como você conversou com aquela babá? Wei-ho respondeu. Foi uma boa conversa. O senhor Yun ficou encantada. Que bom, que bom! Não perca a cortesia. Wei-ho disse novamente. Falando em etiqueta, tenho algo a dizer à minha mãe. O senhor Yun está intrigado. O que é? Wei-ho disse. Hoje eu estava conversando com a babá Tin. Por algum motivo, a irmã Qingwan veio me ver e interrompeu minha conversa com a babá Tin. Ao ouvir isso, o senhor Yun olhou para Wei Qingwan com desconfiança. Wei Qingwan explicou rapidamente. A culpa é da minha filha. Ela fez uns bolinhos de osmantos perfumados e queria dar para minha irmã. Wei-ho deu uma risadinha. Se a irmã Qingwan quiser me trazer bolinhos de osmantos perfumados, ela pode vir a qualquer hora. Por que você escolheu vir justamente quando a babá Tin está por perto? Wei Qingwan explicou. Irmã, não fique brava. Eu estava concentrada em fazer o bolo de osmantos perfumados. Depois que terminei, quis que minha irmã experimentasse. Eu esqueci que a minha irmã estava conversando com a babá Tin naquele momento. Se você esqueceu, então devia ter visto a mãe Tin quando entrou no jardim Tin Song. Por que não optou por não voltar mais tarde, em vez de interromper nossa conversa abruptamente? Eu não pensei muito nisso. Achei que podia simplesmente dar para a babá Tin experimentar, disse Wei Qingwan magoada. Irmã Qingwan, você disse na nossa frente que podíamos escolher em acreditar em você. Mas se disser isso em público, fará com que os outros pensem que a nossa família Wei não tem regras. Hoje a mãe Tin veio tratar de negócios comigo. A mansão sabia e a minha mãe me advertiu especificamente. Mas você apareceu nesse momento e aqueles que não sabiam pensaram que a nossa jovem dama da família Wei foi muito deselegante. Os olhos de Wei Qingwan se encheram de lágrimas quando Wei-ho disse isso, e ela olhou para Yun-shi com muita mágoa. Mãe, eu realmente não quis dizer isso. Huer, isso não devia ser tão sério. Já que Wan sabe que está errada, não a culpe mais. A família Yun intercedeu por Wei Qingwan. Minha mãe não sabe de algo, mas por causa do comportamento imprudente de irmã Qingwan hoje, a mãe Tin ficou muito brava, disse Wei-ho. Ao ouvir que a babá Tin estava zangada, a expressão de Yun-shi também mudou. Ela olhou para Wei Qingwan com um tom sério. Wan, você fez algo muito errado desta vez, e eu vou te punir por copiar as regras da casa 10 vezes como um aviso. Ao ouvir isso, Wei Qingwan ficou completamente estupefata. Desde criança, ela sempre foi a filha mais bem comportada e sensata aos olhos de seus pais. Nunca foi castigada por nada. Apenas seu irmão mais novo era punido por copiar dos livros. Mas hoje chegou a vez dela. A filha sabe. Wei Qingwan baixou a cabeça, com as mãos em punhos cerrados dentro das mangas. No jardim Yingju, Xiaobei também disse a Wei Jin: Mestre, a pessoa enviada pelo sétimo reino já partiu. Sobre o que você conversou com Wei-ho? Trata-se do terreno baldio ao sul da cidade, e não falei de outras coisas, relatou Xiaobei. Sim,
Wei Jingyi pausou por um momento e então perguntou novamente. Wei Hou está ocupada todos os dias agora? Faz tempo que Wei Hou não vai a Índio. Sim, a senhora mais velha tem saído cedo e voltado tarde e precisa tomar decisões sobre muitas coisas, respondeu Xiaobé. Vá à porta do lado e peça para Xiumei vir até aqui. Tem alguma caça selvagem na cozinha pequena. Você não sabe como prepará-la? Peça ajuda a ela. Muito bem, jovem mestre, já vou. Xiaobé caminhou até Qin Song com entusiasmo. No caminho, Xiaobé pensou consigo. O fazão e a lebre haviam sido trazidos ao jovem mestre por forasteiros, e não pela cozinha principal. O jovem mestre não gostava muito de comer carne de caça no começo, mas por algum motivo, 2 dias atrás, alguém de fora trouxe um pouco para ele. Já se passaram 2 dias desde que foi entregue, mas o jovem mestre não deixou que se mexesse. A princípio, ele ficou confuso, mas agora entende, e realmente quer esperar que a senhorita Xiumei a faça quando estiver livre. Além disso, a comida da senhorita Xiumei é mais saborosa que a dele, então os ingredientes não serão desperdiçados. Ao chegar ao portão do pátio, Xiaobé parou e contou a Xiumei o que o jovem mestre tinha acabado de lhe dizer. Então terei que perguntar à minha filha. Xiumei, por favor, pergunte, eu esperarei na porta. Bom. Xiumei virou-se, entrou na casa e voltou depois de um tempo. A minha jovem concordou, mas disse que queria que eu preparasse lanches para ela esta tarde, mas o seu jovem mestre me chamou e os lanches já haviam se acabado. Pergunte ao seu jovem mestre o que você vai dar para minha jovem Jinxi.